Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Lília Moreira Cruz, sou professora do Departamento de Ciências da Educação da UESC e vou trabalhar com vocês com essa disciplina nesse semestre de Educação Especial e Inclusiva. Eu sou pedagoga, sou especialista em Educação Infantil, sou mestre e doutora em Educação. Trabalhei por longos anos no município de Itapetinga, desde 1998 até 2017, creio, um bom tempo, né? Em 2016 eu passei no concurso da UESC e tomei posse. De lá para cá venho trabalhando com essa disciplina de educação inclusiva e no período que eu fui professora do município de Itapetinga, eu atuei com o atendimento educacional especializado por um período na sala multifuncional e também fui transitando em vários campos, né, desde a gestão, trabalhei com a educação infantil, trabalhei com o ensino fundamental anos finais, com os anos iniciais também, então eu tenho uma experiência já dentro dessa educação pública do município de Itapetinga. E essa disciplina, gente, de educação especial inclusive, eu sou muito apaixonada por essa disciplina e eu costumo dizer que para ser um professor, ele precisa gostar de gente. E quando eu digo gostar de gente, são todas as pessoas. Porque é muito fácil a gente gostar de quem é perfeito, né? De quem tem um corpo saudável, quem não tem nenhum tipo de comorbidade, quem não tem nenhum tipo de deficiência, de transtorno. Então é muito fácil e é muito desafiador a gente estar ali na educação para atuar com essas pessoas que necessitam muito mais ainda de nós enquanto profissionais, que a gente seja muito mais atuantes, pesquisadores, para a gente conseguir dar conta das demandas que vêm da educação básica, né, dessa educação pública e também da educação privada. Então essa disciplina é uma disciplina que ela traz, eu vou aqui colocar a ementa para eu poder dar uma lida para vocês. O primeiro tópico da ementa da gente trata que estuda os aspectos históricos e legais da educação especial inclusiva. Isso traz não só esse estudo do campo do Brasil, mas a gente faz um estudo histórico mesmo, desde lá da antiguidade, da Idade Média, de como a educação ela foi se configurando aí no campo de atender pessoas que têm algum tipo de deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Então, é uma disciplina que ela faz esse mergulho, os módulos possibilitam isso, esse mergulho na história, para a gente compreender hoje o hoje, né? Porque, assim, hoje a gente sabe que essas pessoas que chegam com qualquer tipo de deficiência ou de transtornos, né, nas escolas, elas têm o direito legitimado dentro da legislação brasileira em ser matriculado nessas escolas, ser assegurado não só a matrícula, mas a permanência também desses sujeitos dentro dos espaços escolares. Contudo, não foi sempre assim, né? Antigamente, a gente vai ver aí depois nas nossas aulas o quanto que isso foi avançando no campo da educação, enquanto que essas pessoas foram tendo os seus direitos aí, né, legitimados. Então, além disso, também vai tratar a inclusão dos alunos com necessidades especiais e com deficiência no contexto das escolas, tanto públicas quanto das escolas privadas. Nesse tópico, né, da ementa, nós vamos discutir os tipos de deficiências. Quais são os tipos de deficiências que existem? Os tipos de transtornos também, e essas pessoas que trazem essa alta habilidade e superdotação, para a gente conseguir compreender as especificidades, qual a demanda que cada sujeito desse vai estar requisitando de você enquanto professor de matemática especificamente, né? A gente sabe ainda, e vocês não vão negar isso para mim, que a matemática, ela ainda é vista como um bicho-papão. Quando fala da matemática, as pessoas ainda têm muito medo, né, muito receio, acham que são incompetentes, que não conseguem aprender. E existe, infelizmente, esse discurso na sociedade, né? E as pessoas acabam se apropriando disso. E aí, quando a criança, ela tem, por exemplo, a descalculia, que é uma dificuldade muito mais, né, na área da matemática em si, ela vai requisitar de você, professor, futuro professor da matemática, que você seja um professor pesquisador, que você se debruce mesmo dentro daquilo que é possível ofertar para que aquele aluno ele tenha, né, o seu desenvolvimento intelectual nessa área da matemática desenvolvida. Então a gente vai trabalhar com várias especificidades. Se você recebe um aluno cego, como é que você vai adaptar o seu conteúdo para você conseguir trabalhar com esse aluno cego, com esse aluno surdo, e aí com um aluno que é autista, nós vamos trabalhar com essas especificidades.
Então, também trata das adaptações curriculares, estruturais e o projeto pedagógico das escolas na perspectiva da educação inclusiva. Então, assim, eu vou precisar aprender como é que eu vou adaptar essas atividades que eu desenvolvo no dia a dia para conseguir atender às especificidades do público que eu estou trabalhando, tá? O projeto pedagógico da escola traz, se não traz, eu preciso estar ali olhando como é que eu vou garantir dentro daquele documento que essa educação inclusiva ela faça parte do cotidiano da escola, né? A questão estrutural também, não só dos documentos, mas também da própria infraestrutura das escolas para conseguir fazer esse atendimento dessa criança lá ou desse adolescente, dessa pessoa, tá? Essas adaptações curriculares, por exemplo, às vezes são coisas tão simples, a gente pegar um lápis, por exemplo, e conseguir engrossar esse lápis para deixar ele de forma que uma criança que tem problema de mobilidade, ela consiga segurar nesse lápis para ela conseguir escrever. Então, é você, professor, que vai, né, no campo de atuação, é você que vai estar lá olhando, investigando, analisando quais são as demandas que estão surgindo para você, para que você possa, dentro do seu conhecimento matemático, conseguir adaptar todas essas atividades para que seu aluno venha aprender. Um outro ponto, um outro tópico que traz na ementa é a base legal da educação especial e inclusiva. Então, quais são os documentos que são norteadores da educação inclusiva? Isso é tão importante saber, né? A Bahia, por exemplo, ela tem umas diretrizes específicas para trabalhar com esse público-alvo da educação especial. E essas diretrizes, elas demandam, por exemplo, quantidade de alunos específicos por turma. Por exemplo, um aluno que é autista, você não pode matricular 2, 3, 4 alunos autistas numa mesma turma. O próprio documento ele vai garantir que o professor não passe por situações como essa, né? Porque, afinal de contas, além de estar fazendo segregação na sala de aula, colocando vários alunos, né, com o mesmo tipo de especificidades, vai estar também comprometendo o desenvolvimento dos colegas e também o trabalho do professor, porque vai ficando muito mais difícil. Então, a partir do momento que você começa a conhecer a legislação, também você começa a conhecer os seus direitos, professor, e os seus deveres também frente às situações que vão chegando na sua escola. Por exemplo, hoje uma criança ela pode ter a sua matrícula negada porque a escola não está preparada para recebê-lo? Não, não, não. Então, a legislação, ela vai estar mostrando de forma muito clara como é que essa criança, esse adolescente, quais são os direitos deles, quais são as diretrizes, quais são as formações que o professor ele vai precisar para estar atuando. Então, a gente precisa conhecer essa base legal, fazer um mergulho muito profundo nessa base legal para a gente conseguir atuar e conseguir realmente legitimar os direitos dessas crianças na educação. Um outro ponto que traz, que são a função, né? Tem a função das salas multifuncionais na educação básica. E nós vamos explicar o que é essa sala multifuncional, né? Toda escola deveria ter uma sala multifuncional. Essa sala, ela serve para quê, Lília? Essa sala, ela serve para que esse aluno vá lá fazer esse atendimento educacional especializado. Então, é lá um momento da semana que esse aluno, ele chega e tem atividades direcionadas para aquela aprendizagem daquele aluno, com um profissional especializado, com um profissional que atua naquela área, tá? Então, assim, por exemplo, eu tenho um aluno que ele é surdo, né? Naquele momento de um dia na semana, ele vai para essa sala multifuncional e esse aluno surdo, por exemplo, ele tem uma dificuldade na matemática, ele não está conseguindo fazer as operações, digamos assim, né? Então, naquele momento na aula, no atendimento da educação especializada nessa sala multifuncional, esse aluno vai tratar especificamente dessas questões. Mas nós vamos ver no decorrer da disciplina como é que esse trabalho, né, dentro da sala multifuncional ele acontece e como ele pode acontecer a contento para que esses alunos eles tenham esse contato. E assim, a disciplina é uma disciplina que eu quero já organizei, na verdade, o programa que dê para vocês a condição de vocês refletirem sobre o papel de vocês na sociedade. Para vocês passarem pelas ruas, conseguirem olhar e enxergar as pessoas que estão ali, à margem da sociedade, pessoas que são negligenciadas, né? Porque hoje nós estamos tratando essa disciplina não só do público-alvo da educação especial, mas é da educação inclusiva como um todo. Então, são todos os sujeitos, aquele aluno que é circense, que ele não está no cotidiano todos os dias da escola, aquele aluno que é cigano, ele passa um período na escola, depois outro período ele muda para outro lugar, aquele aluno que está em condição de vulnerabilidade social. Então, nós vamos olhar e ter esse olhar muito mais humano, direcionado para
todas as pessoas que compõem a nossa sociedade. Ser professor não é ter só um diploma e dizer eu sou professor, né, sair todos os dias para ir lá depositar conteúdos nesses alunos. A gente sabe que não funciona. Quantas crianças e adolescentes têm uma capacidade incrível de aprender, mas não conseguem ter uma relação boa com a escola, não conseguem ter uma boa relação com o professor, porque tem problemas de interação, porque não conseguem avançar em outros aspectos da vida. E somos nós, educadores, por exemplo, que vamos conseguir ter um olhar mais afinado para aquela situação e conseguir fazer um trabalho melhor. Eu coloquei de um dos créditos, por exemplo, a gente assistiu um filme chamado Como uma Estrela na Terra. Toda criança ela é especial. É um filme muito lindo que vocês vão refletir como um professor ele pode transformar a vida de um aluno, como a gente tem esse olhar, né? É um olhar que, quando esse olhar da gente, ele é humano, ele chega nos locais e ele consegue fazer a diferença. Então a disciplina ela vai possibilitar isso a vocês, a olhar para o ser humano como humano, e você também sendo um ser humano, olhando ali e tendo a vontade, o desejo de fazer um trabalho para que seus alunos, vocês estejam lá sendo professor da matemática e você olha para seu aluno e vai dizer para ele, eu fiz o possível para que você aprendesse. E esse aluno vai olhar para você com aquele olhar de gratidão e vai dizer, eu vou aprender, meu professor, porque você está aqui, né, me auxiliando, me ensinando. E é isso que a educação ela precisa, que nós sejamos profissionais mais comprometidos com a nossa realidade, com esses alunos que chegam com tantas dificuldades, né, precisando de tantos estímulos para se desenvolverem de forma muito íntegra. Então é isso, eu aguardo vocês no decorrer da disciplina, que vocês tenham leituras profícuas, né, são leituras muito boas, que a gente faz a gente refletir bastante. E uma dica, prepare os lencinhos para dar uma choradinha para quem gosta, porque o filme mesmo é emocionante, as leituras também mexem muito com o nosso emocional, porque mostra pra gente a realidade como ela realmente é, e ver essa realidade muitas vezes mexe conosco, tá bom? Então, um ótimo semestre para vocês, muita paz aí, e vamos nos vendo aí no decorrer do semestre letivo, tá bom? Beijos e um forte abraço para vocês.